Boa tarde a todos, eu sou o pastor Evaldo, do canal Degustação da Palavra. E Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde, amém, meus queridos? Que se encontra lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, verso 31 a 36, que diz o seguinte: Então Jesus disse para os seus discípulos: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato os meus discípulos. Amém, queridos? Meus irmãos, a verdadeira libertação não é a libertação de um problema, de uma enfermidade, de uma opressão, de um problema financeiro, de um problema familiar, não. Mas a verdadeira libertação é a libertação do poder do pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado ele escraviza. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui nesse texto em questão, no verso 31, tem um condicional, o condicional C. Para continuar sendo discípulo de Jesus, era necessário obedecer a sua palavra. A palavra aqui representa Jesus Cristo, o Logos vivo de Deus. É conhecendo e seguindo Jesus que nós não mais seremos escravos do pecado. Os fariseus, meus queridos, achavam que pelo fato de serem descendentes de Abraão, já estavam livres do poder do pecado e, consequentemente, salvos. Mas não é assim que funciona. No verso 36, Jesus esclarece que o escravo não é filho. Quem é filho de Deus é aquele que não vive pecando. E eu sempre falo que o pecado na vida do servo de Deus tem que ser como escorregão. Não pode ser uma prática diária. Quem vive pecando nunca conheceu a Deus e não pode ter a salvação, porque a salvação ela passa pelo crivo da santificação. E a palavra de Deus diz: quem quer ver a Deus, quem quer ter a vida eterna, tem que passar pelo crivo da santificação. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é fato, queridos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E o meu conselho para você nesta tarde é que você deve receber Jesus como Senhor e Salvador e obedecer os seus mandamentos. Porque a palavra de Deus é que santifica. A palavra de Deus é que nos aponta o alvo que nós devemos seguir, que é Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe nesta tarde. Fica na paz. Amém, graças a Deus.